Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é Ailton Lopes e você está no seu canal EBD Classe Efatá. Nessa oportunidade, queridos, eu quero louvar ao Senhor por mais um dia estar podendo gravar essa aula aqui para vocês, né? Que a graça do Senhor venha estar sobre a nossa vida. E eu quero dizer para você que nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição 7, queridos, e o nosso tema é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Queridos, eu peço para que você foque toda a sua atenção nessa lição, para que você possa aprender um pouco mais a respeito dessa tão maravilhosa e tão milagrosa reconciliação. Amém? Está conosco a professora Juliana Lopes, minha esposa, e a nossa filha Ana Luísa, dando todo aquele suporte por trás dos bastidores. Queridos, nessa oportunidade, eu também quero dizer para vocês que vamos combater esta pandemia, né? Se prevenindo, tá? Tenha todo o cuidado possível, se previna, tá? Não demore, que essa guerra se vence com prevenção. Amém? Dito isso, vamos para a nossa aula. Amém. Nossa lição 7, né? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, 14. Que maravilha! Ou seja, queridos, havia uma parede de separação entre povos e entre homens e Deus. Mas através de Cristo, essa parede ou essa barreira foi retirada. Eu quero chamar a atenção aqui para essa palavra reconciliação. No dicionário online de português quer dizer restabelecimento das boas relações com quem se estava brigado. E isso vai nos fazer viajar até o Éden, né? A gente lembra que Deus tinha uma boa relação com o homem, né, no jardim, onde diz que Deus descia na viração do dia para conversar, para interagir com o homem. Só que o pecado vai quebrar essa boa relação. Então é como se Deus e o homem brigassem. E a partir de Cristo, essa boa relação vai ser restabelecida. Isso é maravilhoso, né, queridos? Porque Deus, no início, ele vai ter toda a preocupação com o homem. A Bíblia vai dizer que Deus tendo feito todas as coisas e tudo sendo perfeito, Deus vai fazer um jardim no Éden para o homem, ou seja, de um lugar já aprovado por Deus, ele vai fazer um local para que o homem pudesse habitar. E Deus ainda vai perceber que não era bom que o homem estivesse só, ou seja, Deus não só o criou e o deixou ali, não, Deus cuidou para que ele viesse sentir bem, ou seja, aqui nós vamos ver a relação que havia entre Deus e o homem, uma relação de companheirismo, de cuidado, de aproximação. Portanto, querido, que quando o homem ele comete o pecado, Deus vai procurá-lo. É interessante que a iniciativa sempre é de Deus. Nós vamos ver quanto isso é importante. A iniciativa foi do Senhor lá no jardim. Que você possa entender, se você está assistindo esta aula, você não é cristão, houve uma iniciativa para te reconciliar e que você possa acompanhar essa lição e que Cristo possa manifestar esta maravilha em teu coração. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, do 14 ao 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, queridos, só um minutinho. Eu quero chamar a atenção aqui para o versículo 17, que ele vai dizer: e vindo ele, evangelizou a paz a vós. Ou seja, Paulo se exclui. Ele diz: a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Veja, só que no 18 ele vai dizer: porque por ele ambos, ou seja, antes eram eles e vós, agora é ambos. São ambos, né? São ambos. Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos nossos irmãos em Éfeso e vai mostrar para nossos irmãos que esta parede, ela foi totalmente aniquilada, destruída. E hoje nós temos uma nova família em Deus. Vamos para a lição, né? Nosso tópico 1. Vamos ler aqui a nossa introdução, perdão. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, queridos, se você não assistiu a aula anterior, tá? Os nossos vídeos ainda não foram retirados, estão todos lá, corre lá, porque no vídeo anterior nós vamos mostrar a condição dos gentios antes de ter a oportunidade de se reconciliar. E nessa oportunidade nós vamos mostrar, né, essa reconciliação. Então você pode correr lá e acessar o canal EBD Classe Fatah, e lá vai estar os vídeos para que você possa assistir as 6 aulas anteriores, que está muito importante. Eu aconselho a você a assistir. Nosso ponto central: foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Subtópico 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Isso está lá em Atos capítulo 21, do verso 28 ao 30, se você quiser, confira lá. Eu faço questão que você confira. Então, irmãos, deu para você perceber como era complicado. Havia, né, no átrio um muro de separação, ou seja, havia uma limitação. Era como se os judeus olhassem para um gentio e falassem: é só até aí, tá? Daí para lá. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo que esta parede foi jogada por terra. Nosso subtópico 2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Que maravilha, queridos. Então, eu aconselho a você estar lendo Hebreus capítulo 10, versículo 19, que vai falar sobre a ousadia de entrar no santo do lugar. Então, hoje, nós que éramos restringidos, né, por uma parede, hoje nós temos o direito de entrar,
Não é verdade? Isso é maravilhoso. Que eu quero fazer um apelo a você. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Estamos aí confinados, né? Estamos em quarentena. Algumas pessoas estão tendo que ir trabalhar. Nós temos até orado muito por essas pessoas que nós sabemos que tem que estar lá, como os enfermeiros, né? Os médicos, pessoas que estão indo para o mercado trabalhar e estão aí convivendo com todo esse medo, talvez, e pavor, mas nós temos orado por essas pessoas, né? E eu quero pedir a você que está com um pouco mais de tempo em sua casa, faça uso desse privilégio, desfrute deste benefício, desfrute desta bênção que está sobre a sua vida, que é entrar na presença do Senhor, né? Isso é maravilhoso. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E isso é maravilhoso, porque o próprio judeu, ele entrava, né, também até um certo limite. Até eles tinham um limite, né? Até eles tinham um limite, ou seja, eles não entravam no santo lugar. Havia uma limitação para eles também, mas só de se aproximar, né? Só de chegar mais perto do que nós gentios podíamos, já era uma alegria no coração deles. E quando eles perderam esta presença, o salmista vai dizer que se lembra, né? Quando subiu em procissão, em festa à casa do Senhor. Por quê? Porque estavam em confinamento, estavam, né, afastados da presença. Então, aproximar para eles era maravilhoso e estar longe para eles era muito ruim. Que você possa aproveitar os seus momentos vagos para aproveitar esse privilégio. Desfrute, vai, queridos, dá tudo que você puder, porque não tem limite, sabe? É ilimitado, né? É tipo Wi-Fi. A internet ali do pré-pago você usa e acaba. Mas o Wi-Fi você pode usar à vontade. Eu não estou falando para você usar a Deus, mas estou falando para você acessá-lo. Você pode acessar a Deus à vontade, tá? Sem preocupação, porque é ilimitado, não acaba, não se esgota. Amém? Que você possa se desfrutar. Subtópico 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. A moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, queridos, lembrando que a lei moral de Israel, ela serve só para comportamento, né? Modo de viver, mas não serve, não tem utilidade nenhuma para salvação, tá? O único meio de salvação é através de Cristo. Não há nenhum outro Salvador, tá? Que não seja o Senhor Jesus Cristo. Ao subtópico 4. A revogação da lei e dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre os judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então, queridos, lembrando que quando Cristo ele diz que eu não vim, para revogar, mas vim para cumprir, ele não está dizendo que eu e você temos que cumprir porque ele cumpriu. Às vezes as pessoas podem se enganar. Não, mas Cristo cumpriu a lei, queridos. Na verdade, ele é o único que cumpriu e é o único que tinha capacidade para cumprir.
né? E eu gosto sempre de falar isso, Juliana, porque às vezes as pessoas falam da lei de uma forma tão bruta. A lei é boa, a lei é perfeita, né? A lei foi Deus quem deu. Mas qual era o problema? O problema não era a lei, o problema era com quem a lei lidava, que era frágil, fraco, nós, seres humanos, tá? Então, toda vez que você for falar da lei, sempre tenha muito respeito, porque quem fez a lei, quem deu a lei, foi Deus, né? Então, Cristo, voltando aqui, Cristo, ele foi o único que teve a capacidade de cumprir a lei. E isso é maravilhoso, queridos, tá? Para nossas vidas, porque se ele foi capaz de cumprir a lei, ele venceu, né, a lei. E com esta vitória, ele pôde nos alcançar, tá? A síntese do tópico 1. A obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre povos e aboliu as ordenanças que eram os agentes da inimizade entre judeus e gentios. Foi até a questão que a gente falou na aula passada, né? Que os judeus queriam que os gentios se circuncidassem, fossem circuncidados. Tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Então, só para deixar bem claro, né? Que através de Cristo essa barreira, tá, foi destruída. Então não existe mais barreira entre povo gentil e povo judeu, tá? A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é descrita de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas. A acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então, queridos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, somos todos iguais. Não existe mais distinção, tá? De classe, não existe mais nada disso. Todos nós somos iguais em Cristo, tá? Ele vai desfazer toda a parede, tá? Ele vai desfazer, não existe nele acepção de pessoa, muito pelo contrário. Ele veio para trazer a unidade dos povos, tá? Nele, em Cristo, ele veio para trazer esta harmonia entre nós. E que jamais, irmãos, venha faltar isso em nós, a harmonia. Que a nossa classe social jamais venha nos deixar desprezar um irmão. Porque quando a gente olha aqui para a arrogância que se criou no coração desta nação, isso não era um plano de Deus. Na verdade, Deus vai criar Israel para que Israel fosse uma grande matriz, que fosse um grande reflexo, um espelho para as outras nações viessem seguir Israel. Mas na verdade isso se tornou uma força religiosa tão grande que eles começaram a excluir, tá?
os povos e as nações, onde na verdade eles tinham que ser um grande espelho para que pudesse refletir para os povos e viesse a seguir o padrão de Israel. Eu quero só ressaltar aqui quando ele fala que Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Então, como já foi mencionado, nós vivemos uns dias onde muitas pessoas estão perdendo a sua paz, a sua tranquilidade, né? Preocupada com o que vai ser o amanhã. Então, como ele é a nossa paz, quando nós temos Cristo, nós conseguimos viver em paz. É algo que o cristão se torna diferente de quem não é cristão. Que nós estamos passando por dificuldades, estamos passando pelo que todo mundo está passando, mas nós conseguimos viver em paz conosco, com a gente mesmo e com as outras pessoas. Eu quero só deixar aqui algumas referências. Em João 14, 27, Jesus vai deixar que ele deixa a paz. E a paz que ele diz que ele vai deixar com os seus discípulos, vai nos entregar, não é a paz que o mundo dá. Anota aí. É uma paz diferente. Ele vai dizer em João 16, 33, que nele nós temos paz. Então quem tem Cristo, ele tem paz. E em Romanos 5:1, que é o que a gente está falando aqui, que ele vai dizer que ele nos reconciliou com o Pai. Então nós temos paz porque nós fomos reconciliados com Deus. Não somos mais inimigos, mas amigos de Deus. E isso é muito interessante, né? Quando a gente faz... Vamos lembrar até da nossa infância, né? Quando a gente fazia algo que desagradava um amigo, ele se afastava da gente, até que houvesse uma reconciliação, ou seja, um pedido, né, de perdão, né, onde houvesse um arrependimento. Então isso é maravilhoso, né, que você venha se arrepender se você não tem Cristo. E amado, você que é cristão, é a nossa missão levar esse povo a reconciliar-se com Deus. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem, essa é a boa nova de salvação. É a oportunidade de reconciliar-se com o Criador. É apresentar a esta humanidade que está longe, afastada, sem Deus, que a porta, através de Cristo, se abriu. Que porta é essa? É a porta da reconciliação. Amém? O Filipenses 4:7. E a paz de Deus guardará os vossos sentimentos. Então, a paz, ela preserva nossas emoções. Quem tem a paz, ele tem suas emoções preservadas. E não há situação, não há momento que vai fazer com que destabilize o emocional daquele que tem a paz. E é muito bom, querido, porque você está em paz com o teu irmão e em paz com Deus. Não existe nada melhor do que você ter essa paz com Deus. Por quê? Porque a nossa vida, né, o destino, o nosso futuro eterno está na mão dele. Então, se eu tenho paz com ele, isso é maravilhoso, né? Que você, querido, nesta hora, se você estiver neste momento agora, você estiver assistindo essa aula, se tiver alguma coisa te turbando, te perturbando, tirando o teu sossego, eu quero ministrar sobre você essa paz, porque Cristo ele vai dizer: a paz que eu vos dou não é como o mundo dá, né? Não é uma paz de momento, não é porque está tudo legal, eu tenho paz, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou legal. Não, essa paz excede o entendimento. Ele está dizendo que quando o entendimento humano querer entrar em conflito, em guerra, essa paz vai chegar e vai trazer calmaria. Né? Assim como Paulo, né? Naquele navio, no meio da tempestade, mas Deus já tinha ministrado algo ao coração de Paulo, então ele tinha paz. E o que Deus tinha colocado no coração dele é que todos chegariam a salvo. Então, se Deus falou com ele que todos chegariam a salvo, aquilo trouxe paz. Ainda que o mar ainda estivesse agitado, o barco estivesse se quebrando, aquela palavra que desceu sobre ele trouxe paz e segurança. E é o que eu ministro sobre a tua vida hoje. É paz e segurança. É uma palavra de promessa, né? Que está em Filipenses 4:9. E o Deus de paz será convosco. É a promessa liberada sobre a nossa vida, né? O dono da paz, aquele que é a paz, está conosco todos os dias. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos.
essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Isso é maravilhoso. Vamos para o nosso tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Foi o que nós falamos no início, né? Justamente. Cita os tópicos. Subtópico 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então, queridos, se nós éramos afastados dele, éramos inimigos, né? E ele fez toda essa obra, olha isso. Olha que iniciativa, veio de quem? Partiu da onde? Né? Não veio de cima, não veio da parte do Criador para a nossa vida. Então, querido, é isso que eu quero te mostrar, porque se antes nós estávamos privados desse privilégio, hoje nós temos o direito. Jesus, ele vai dizer algo maravilhoso, ele vai dizer: eu sou a porta, aquele que entrar em mim entrará e sairá saciado. Olha que isso. Isso é maravilhoso, então que neste momento você possa desfrutar. Veja que nessa aula e algumas outras vem falando muito sobre isso, desfrutar de tudo aquilo que Cristo já fez por nós. Às vezes nós ficamos preocupados com aquilo que Ele pode fazer materialmente na nossa vida e se esquecemos do belíssimo benefício espiritual. Amém? Subtópico 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne o novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Amém, queridos? Então, nós devemos pregar a paz, o ministério da reconciliação, tá? Aquilo que nós falamos no início, né? O pecado trouxe a inimizade, mas a obra feita por Cristo lá no Calvário trouxe a amizade, ou seja, reconciliou, tá bom? Subtópico 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. E isso é maravilhoso, porque eu vou lembrar da ceia, porque é algo pleno, querido. Quando você olha para a ceia, você vê o pão. O pão simboliza a nossa comunhão vertical, né? Porque, né? É daqui da terra, é minha comunhão com o meu irmão. Mas e o sangue, que representa a vida, né? Vida só verticalmente, vida só de cima para baixo. Então, a ceia, ela representa com o pão a comunhão horizontal e o sangue, né, a comunhão vertical. Olha que coisa maravilhosa, que representatividade que tem a ceia do Senhor. Então, não existe comunhão vertical se não houver comunhão horizontal.
Amém? Isso é importante, né? Lembrar, queridos, que se você não consegue ter paz com o teu irmão, você não consegue conviver com ele, você não é capaz de conviver com Deus. Então, esse negócio aí de inimizade entre irmãos, isso não veio da parte do Pai, não. A nossa conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus. Mais uma aula sendo concluída aqui e nós estaremos, queridos, orando ao Senhor para que nesse momento Ele possa estar abençoando as nossas vidas. E se nesse momento você quiser orar conosco, faça da sua forma. Amém? Amado Deus, te damos graças porque a tua bondade, a tua misericórdia nos alcançou. Obrigado, ó Pai, por mais um dia o Senhor nos permitir estar aqui em tua presença. E neste momento, Senhor, eu estou aqui clamando ao Senhor, entrando em sua presença em oração, porque o Senhor me reconciliou ao Senhor. Ó Senhor, isto é maravilhoso, Senhor. Por isso estou aqui reconciliado, meu Deus, desfrutando, ó Pai, da amizade restaurada, Senhor. Meu Deus, muito obrigado em Cristo Jesus. Te agradeço, Senhor, ó Pai, por mais este dia, Senhor, por mais este conteúdo que o Senhor colocou em nossos corações.